E olha só, quero começar o programa desta semana com uma convidada muito especial, sempre com um alto astral lá em cima, muito bom. Eliane, tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago, boa tarde. Boa tarde aí os que estão nos ouvindo. Muito bem. Depois de um final de semana agitado pra você, né? Super agitado. Agitado, mas cheio de energia. Aí trabalhando sábado e domingo, né, com a imersão aí de liderança, mas como eu disse para os meus alunos, vale para mim também, né? A gente passa o fim de semana junto, mas com o objetivo de sair com a energia mais alta ainda. Mais alta, com mais conhecimento, e eu acho que a troca de conhecimento é fundamental. E quando a gente fala em liderança, você é estudiosa nesse assunto, já faz bastante tempo, eu preciso te perguntar o seguinte: o que é ser um líder? É uma pergunta ampla. Pergunta ampla, mas ao mesmo tempo, vamos pensar assim, o que seria o cerne disso, né? A essência disso, que é o que a gente falou no final de semana. Eu vou até falar uma frase assim um pouco mais técnica. Liderança é um fenômeno relacional. O que eu quero dizer com isso? Que a liderança ela vai ocorrer através das relações interpessoais, através das pessoas. Certo. Então, quando a gente pensa na empresa, a gente vai ter vários cargos, né, várias posições ali de liderança que a gente chama, né, que vai ter, começando lá pelo dono da empresa, né, um empreendedor, dono, possivelmente vai ter um gerente, possivelmente vai ter um líder, um coordenador, um encarregado. Às vezes essas funções elas vão estar na mesma pessoa, às vezes vai ter uma pessoa que vai ter funções diferenciadas, mas quando a gente fala do liderar, pode estar no gerente, pode estar no dono da empresa, pode estar realmente na pessoa chamada de líder, mas o liderar ele sempre vai ser o quê? Pegar aquelas pessoas que estão ali na empresa, que vêm com um sonho diferente, com objetivos diferentes, com experiências de vida diferentes, que chegam para a empresa, e liderar é o quê? É trazer essas pessoas para um objetivo comum. Então, por isso que eu falo que ele é através das pessoas. Então, precisa realmente ter essa conexão com as pessoas para que faça sentido para elas também, para que não seja aquela coisa assim do... Lógico que a gente precisa fazer, mas quando você coloca a liderança em cima, você coloca um óleo numa engrenagem e as coisas fluem de uma maneira melhor. Porque você concilia também esses desejos, esses objetivos das pessoas com aquilo que é da empresa. E a gente não está falando de empresas mega, né? A gente está falando dessas e de outras menores, que às vezes, como você falou, tem o líder, mas às vezes é o chefe da empresa que tem um encarregado e daí tem 3 funcionários. Tudo ele, por mais que tenham 3 pessoas, 2 pessoas abaixo dele, ainda continua sendo um líder. Continua. E muitas vezes, até se tiver um empresário nos ouvindo aqui, muitas vezes ele delega essa liderança somente para o encarregado dele. Mas ela começa a partir dele, né? Então, lógico, o empresário ele vai ter uma visão da empresa. O gerente ele vai ter o cuidado desse processo mais administrativo, mais burocrático, né? O líder vai cuidar das pessoas. Mas, como eu disse, pode ser que isso esteja tudo na mesma pessoa. Mas é interessante a gente olhar isso como papéis, porque aí você vai conseguir ter clareza do papel e para você poder exercer ele da melhor forma possível. Você sabe que eu tenho, às vezes eu assisto novela das 9, que eu acho interessante, porque a gente tem o papel de uma pessoa mais velha que comanda o supermercado, enfim, e esse tempo atrás teve creches que foram tiradas e os funcionários foram dar um jeito lá para trabalhar e assim por diante. O que eu quero dizer é que ele se preocupa, por exemplo, com o que está acontecendo com o funcionário lá, que seja da limpeza, que seja da zeladoria, que seja do açougue, que seja... Ele se preocupa com tudo isso para que tudo funcione. Eu tenho uma sensação de que essas pessoas que têm esse tipo de visão são um pouquinho mais antigas. Eu não sei se hoje essa nova identidade de líderes também teria que se basear nisso. Saber com todo mundo, saber como que funciona cada parte da empresa, não faria diferença? Faz total diferença, né? Porque, como eu disse, a liderança ela é mobilizada por pessoas. Agora, aquilo que você falou, que você acha que talvez seja uma visão mais antiga, pelo que eu tenho visto na experiência com as pessoas, pelo que vem, eu diria que é muito mais do perfil da pessoa mesmo, assim, sabe? De experiências de vida e tudo. Porque, assim, vamos pensar no antigo, talvez venha daquela visão, assim, que a gente tinha muito mais empresas familiares. Familiares, também tem Daí isso. vem isso, né? O familiar, então tá ali e tal. Mas a gente sabe que tem empresa familiar e empresa familiar. Tem aquelas que conectam com as pessoas e aquelas que não. E aí, o jeito que esse gestor conduz, ele vai gerar a cultura da empresa. Então, por isso que vai ter situações que as pessoas elas vão estar mais relacionadas, cuidando mais das pessoas e pessoas que não. Mas aí vai muito da pessoa também, do perfil dela, né? A gente já pensando aí em autoconhecimento, né? Da personalidade da pessoa. Mas são essas pessoas realmente que vão fazer diferença. E hoje eu vejo, até você falando, eu me lembrei, tem uma pessoa que eu estou trabalhando agora em desenvolvimento de liderança com ele tem 22 anos. E um ponto forte da liderança dele tem sido isso, tem sido essa conexão com as pessoas. E é um desafio que ele trouxe para quando a gente foi realizar o treinamento, foi esse.
esse. Mas será que eu estou no caminho certo? Porque eu sou bem novo. E aí eu vou ter uma liderança assim mais próxima do meu liderado, esse pessoal não vai confundir? Então, mas dentro da linha que ele está fazendo, o pessoal não está confundindo, o pessoal está compreendendo. Então, isso que você tem que observar também, quem são os seus liderados para você ver até onde vai isso. Agora, o se preocupar realmente com aquele ser integral é importante. Tem pessoas, eu vejo assim, também tem muito isso, assim, tem pessoas que falam assim, não, mas aqui não é ONG, mas aqui não é mimimi, eu não sou psicólogo, não sou isso, aquilo. Mas não se trata disso, se trata realmente de olhar o teu colaborador como um ser integral, como às vezes um pai de família, uma mãe de família, uma gestante, o que se passa por uma mulher quando ela está gestante, o que se passa num período de licença maternidade, por exemplo, que ela pode ficar com medo de voltar e não conseguir mais, o emprego não está mais ali. Então, você ter esse olhar para você deixar essa pessoa mais tranquila, mais segura com relação ao trabalho é importante. Porque, assim, quando se trata de um gestor ou de um líder, talvez ele não se dê conta, né, vamos dizer assim, se quando ele está passando por desafios, talvez ele não se dê conta como que ele age, se o comportamento dele muda ou não muda no trabalho, porque às vezes ele vai e faz. Sim. Mas geralmente muda se você está passando por algo. E aí você vai compreender. Às vezes é um colaborador que está ali, ponta firme com você o tempo todo, e vai ter momentos que ele vai precisar que você compreenda se ele estiver passando por fases ali mais delicadas. Isso é diferente de você, às vezes, ficar com um colaborador que não tá satisfeito, que não atende a tua expectativa, aí no momento que ele precisa da empresa vai ser um ponto negativo a mais nesse sentido. Que você fala, nossa, então isso tem que ponderar. O líder tem que olhar pelos dois viés. Sabe que você falando tudo isso, eu acho interessante porque muitas vezes até o próprio funcionário imagina que o líder é algo inatingível, né? Porque assim, ele tá lá, é o diretor, então eu nunca vou ter a oportunidade de conversar com ele, né? E talvez seja esse o grande segredo deste líder, ter esses momentos de interação também. Faz com que ele se aproxime muito mais e descubra muito mais coisas do que está acontecendo na própria empresa, não é? Esse seria o segredo da liderança leve e realizadora. Esse seria, digamos assim, o dever de casa se fazer, mas que muitos não têm isso como hábito, como costume, já olhar lá pela vida pessoal. Já lá na vida pessoal ele já não tem esse lado. E aí ele tem que trazer isso para a liderança. Por quê? Porque às vezes é mais desafiador, está corrido, muitos têm receio do que vai falar. Mas isso que você falou, Thiago, é a chave, porque vai gerar conexão. E o que gera conexão? Digamos, a gente pode passar, sei lá, vamos pensar assim numa faculdade. Às vezes você passa os 4 anos da faculdade, ou num curso técnico, ou sei lá, você vai na missa, na igreja, encontra aquelas mesmas pessoas sempre. Mas se você não tiver um momento que você faça um trabalho em grupo com essa pessoa, que você realize algo junto, que gere conexão, você não cria intimidade com a pessoa. E a intimidade que a gente está falando não é de expor coisas pessoais, né, de abrir coisas assim. Mas o momento que você tem um a um ali com a pessoa é o momento que vai gerar conexão, que você vai olhar no olho dela, que você vai perceber a expressão. Meu colaborador emagreceu, engordou, ele casou, não casou, como é que tá? É compreender as necessidades dele também, não é? Tipo assim, ele fez isso, aconteceu isso, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, será que eu consigo preencher essas necessidades ou não? Também essa visão, né? E um alinhamento, às vezes, de consciência. Às vezes ele tem uma expectativa que a empresa não pode entregar, mas a empresa pode entregar outra coisa. Então, nesse momento, é um alinhamento de expectativas de conversa, de realmente você perceber o que ele está pensando, o que ele está buscando, e também de gerar um saldo positivo na balança. Porque vai ter horas que você vai precisar ter conversas rígidas, conversas de cobrança, de passar um feedback negativo, cobrar algo que ele melhore, que ele mude um comportamento. E você vai fazer isso. Se você não tiver gerado uma conexão primeiro, é igual um fluxo de caixa. Primeiro eu coloco um saldo verde. Então eu crio essa conexão. Então isso vai gerar confiança entre eu e meu liderado. Então na hora que eu for falar algo que ele precisa melhorar como negativo, vai soar muito mais fácil e ele vai vir com mais facilidade. Imagina você ouvir algo negativo de alguém que nunca falou com você, nunca te deu uma atenção de verdade. Sim. Ou que só te fala coisas negativas. Como é que você vai se sentir? Você falou desse líder leve e mais realizador. Tá, mas então existem tipos diferentes de líder. Tem aqueles que são mais secos. Mais pesados. Mais pesados, mais leve. Mas tem algum tipo de líder que poderia se dar melhor nessa função? Porque não deixa de ser uma função, né, ser líder, porque pode ser que hoje você seja gerente, como pode ser que um dia seja outra pessoa e assim por diante. Existem líderes que podem se sair melhor em determinadas situações? A gente costuma falar assim sobre estilos de liderança, né? Agora, se a gente for falar sobre personalidade, eu diria assim, que a liderança ela precisa de pessoas que gostem de gente. Ou pelo menos que saibam, no mínimo saibam da importância da pessoa ali e busque exercitar
para criar essa relação. De repente alguém está me ouvindo, mas Eliane está falando que tem gente que não gosta de gente, tem gente que não gosta de gente, e cada um do seu jeito. Mas aí precisa compreender, se eu estou numa liderança, eu preciso ter essa relação, preciso me preocupar com quem está ali. Então é muito mais assim, Thiago, tem as características de personalidade pessoal, mas assim, não existe um nome específico, por quê? Porque a liderança ela não tem um único jeito de você realizar. Vai depender do contexto, de com quem você está liderando, do grau de maturidade do teu liderado, do grau de experiência que ele tem. Então, existem estilos que você pode ajustar. Mas a questão do tipo do líder é realmente esse líder que está buscando fazer essa liderança através das pessoas e buscando evoluir sempre, buscando autoconhecimento, buscando aprimorar. Porque tem perfis que têm uma facilidade maior para liderar, mas todos eles precisam aprimorar e conhecer mais sobre pessoas para daí ficar leve essa liderança. Que nesse sentido eu falo que ela fica leve porque você tem as pessoas te seguindo e não simplesmente te obedecendo. E é muito diferente de amizade, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, tá, mas então o líder vai sair conversando com todo mundo e aí o empregado, o funcionário vai achar que já é íntimo. Amizade é uma coisa e ser líder e compreender o que o funcionário, enfim, o liderado precisa é outra coisa. É outra coisa. Elas podem acontecer as duas situações, mas lembra que eu comecei a fala falando sobre papéis. Então, eu posso ser amigo do meu liderado, mas aqui dentro da empresa, qual é o meu papel aqui dentro? O que é esperado de mim enquanto líder? E aí eu preciso seguir aquilo que é necessário. Sim. Esquecer que aquele ali é o amigo. A amizade ela pode até melhorar, deixar fluir melhor se o outro também compreender. Mas tem que agir de acordo com o que precisa ser feito. Eu não posso deixar de falar algo porque é meu amigo, ou às vezes falar até tratar mais mal porque é meu amigo, então aguenta tudo que eu vou falar. Não. Qual é o papel que eu sou? Qual é o líder que eu quero ser aqui? Olha, eu acho que é um assunto tão legal porque, como eu falei no início, né, não é apenas uma mega empresa que tem que seguir isso que a Eliane falou, ou pelo menos assim, tentar seguir tudo isso para conseguir, claro, uma empresa fluindo de forma diferente. Todo mundo vive essa mesma situação. A mega empresa com uma empresa pequenininha lá do bairro. Então é para todo mundo isso, né, Eliane? Isso é legal porque de repente eu estou na empresa pequena, mas eu vou aprendendo, eu já vou ajustando essa cultura, já vou me colocando no papel certo e as coisas vão fluindo melhor. Sim. Porque todas essas empresas que você falou precisam do líder e precisam das pessoas conectadas ao trabalho para que a produtividade ocorra, para que as coisas vão para frente. Vão para frente. Eliane, queria agradecer mais uma vez a participação, sempre muito bom. Igualmente, sempre muito bom, sempre às ordens. Muito bem, até a próxima então.